É Guilherme de Moura Medeiros, eu faço parte do projeto de extensão da Oficina de Primeiros Socorros da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e vou falar hoje com vocês um pouco sobre alergias e intoxicações. Para começar, eu vou trazer um pouco da epidemiologia de intoxicações. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,5 a 3% da população mundial é intoxicada todos os anos, o que representa aproximadamente 4.800.000 novos casos. Desses 4.800.000 novos casos, os medicamentos representam pelo menos 30% dos incidentes. Nesse caso, é preciso definir o que é uma intoxicação. Intoxicação é uma reação danosa do organismo causada pela introdução de uma determinada substância tóxica. Essa substância tóxica ela pode ser inalada ou pode ser ingerida. É importante ficar atento para a diferença entre intoxicação e envenenamento. A intoxicação tem um aspecto acidental, enquanto envenenamento é um ato criminoso, feito por querer. Existem vários tipos de intoxicação. Eu vou falar sobre algum desses tipos com vocês ao longo dessa aula. O primeiro tipo é intoxicação por álcool etílico, que seria a bebida alcoólica. Temos também intoxicação por drogas ilícitas, aquelas drogas em que o comércio é proibido por lei, como maconha, crack, cocaína e anfetaminas. Temos também intoxicação por produtos domésticos, por medicamentos, por determinados tipos de alimentos e por plantas venenosas e monóxido de carbono. A gente primeiro vai entender como reconhecer um intoxicado por bebida alcoólica. Uma das principais características de um bêbado é o seu andar titubeante. Andar titubeante é aquele andar tonto, cambaleante, aquele andar tropeçado, característico. Também, outra forma de reconhecer é a fala arrastada, aquela disfasia do bêbado, aquela dificuldade em se comunicar, em pronunciar adequadamente as palavras. Tem também aquele característico hálito etílico, aquele hálito de álcool. Tem também uma característica sonolência, alguns ficam meio sonolentos e alguns chegam também a perder a consciência. E a náusea, o mal-estar estomacal associado a vômitos, geralmente. Dessa forma, como a gente deve proceder no caso de um intoxicado por bebida alcoólica? Primeiramente, a gente sempre, em qualquer caso, em qualquer atendimento de primeiro socorro, a gente precisa avaliar a segurança da cena. A gente precisa garantir a nossa segurança em primeiro lugar para que não seja duas vítimas, né? A gente sempre procura garantir a nossa segurança e das outras pessoas que estão ao seu redor. As pessoas bêbadas podem ficar meio agressivas e isso representa um risco para o nosso bem-estar. Então, depois de você garantir a segurança da cena, você precisa verificar o estado da vítima de forma constante. Você precisa colocá-la em uma posição confortável, por acaso ela venha vomitar, ela não aspire esse vômito para dentro dos pulmões, podendo ter um tipo de asfixia. Geralmente, a posição indicada é o decúbito lateral. Vai virar a pessoa de lado, para caso ela vomite para o lado, não para dentro. É a posição confortável. Ela também vai te dizer da forma que ela se sente melhor, se ela não estiver inconsciente. E é importante que você não a deixe desacompanhada, que ela não saia perambulando por aí e ofereça mais risco para si mesma. Uma observação importante é que você só pode oferecer água caso a vítima consiga tomar por conta própria, caso ela peça água para você. Bom, como eu posso reconhecer um intoxicado por drogas ilícitas, por drogas proibidas por lei, como tem comércio proibido? Uma das primeiras manifestações é uma agitação psicomotora característica. A pessoa está eufórica, muito agitada, se movimentando muito, falando muito. Ela também tem sudorese em excesso. Você vai notar que a pele dela está molhada, está escorrendo bastante suor, realmente um suor frio. Às vezes ela apresenta tremores das extremidades, mãos tremendo, pés tremendo, o corpo, por assim dizer, tremendo. Uma certa palidez, uma pele mais esbranquiçada do que o normal. Como proceder em caso de um intoxicado por droga ilícita? Voltando, tu precisa garantir a segurança da cena, precisa garantir que você não vai se machucar, que essa pessoa que esteja intoxicada pela droga não vai representar risco
a outras pessoas que estão junto contigo. Tu precisa também verificar o estado da vítima constantemente, constatar que ela não vá vomitar ou talvez aspirar o vômito para dentro dos pulmões, não deixá-la desacompanhada para que ela não ofereça mais risco para a própria saúde e para outras pessoas que estão ao redor. Uma coisa muito importante é você procurar qual tipo de substância que foi usada nesse caso, sempre procurar por frascos, por pacotes, por garrafas que estão no local, para que você possa mostrar para os agentes médicos e também deixá-lo numa posição confortável, para que a sua situação não piore. Em situações críticas em que há ausência de melhora, ausência de consciência, podendo seguir desmaios, convulsões, você precisa contratar o serviço de emergência o mais rápido possível. Nós temos o SAMU 192 e o Corpo de Bombeiros 193. Bom, agora como eu posso reconhecer um intoxicado por medicamentos? Geralmente aqueles tarja preta, sabe, que nós conhecemos. Bom, uma das principais características é a sonolência. O, o intoxicado vai se sentir mais sonolento, com sono mais lento, assim. Ele também vai ter uma vertigem. Vertigem é a tontura, ele vai ficar tonto, andando cambaleante, não se locomovendo muito bem. E também nós temos uma baixa frequência respiratória de um intoxicado por medicamentos. Ele, geralmente você vai perceber no peito dele uma frequência menor de inspiração e de expiração. Você também pode reparar nas pupilas desse intoxicado, geralmente elas vão estar dilatadas, bem cobrindo a retina completamente. Tem também a mudança de comportamento, você pode ver que ele está fora do comportamento usual dele. Bom, como você deve proceder em caso de intoxicação por medicamentos? Como sempre, avaliar a segurança da cena. Você precisa colocar a vítima numa posição confortável, de preferência em decúbito lateral, para que ela não vomite e aspire para o pulmão. Também não pode provocar vômitos, porque isso pode acontecer, ela pode respirar junto e isso piorar o estado dela. Jamais deva oferecer líquidos, nem água, nem suco, nem nada. E precisa verificar o estado da vítima constantemente. Bom, é muito importante que você leve ela para o hospital para que receba atendimento médico. Em situações críticas em que há parada cardiorrespiratória, se vocês constatarem a parada respiratória a partir da medição do pulso braquial e não movimento respiratório, você deve iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Você, em situações críticas em que há convulsões ou que há aumento dos batimentos cardíacos, tudo isso tu precisa contatar o serviço de emergência o mais rápido possível. Lembrando, SAMU 192 e Corpo de Bombeiros 193. Bom, agora como que a gente pode reconhecer um intoxicado por plantas venenosas? Primeiro, a gente precisa saber de algumas principais plantas que estão no nosso cotidiano que podem ser bastante tóxicas. A primeira delas é o copo de leite, que tem bastante engasamento e tal. E a característica de um intoxicado com copo de leite é a febre, uma boca seca, a pupila dilatada, ele tem determinadas alucinações e uma agitação psicomotora. Temos também intoxicação por oleandro, que causa náuseas, vômitos, uma queimação característica na boca, salivação, cólicas abdominais, diarreias e uma frequência cardíaca aumentada. Temos também a intoxicação com a planta Comigo ninguém pode, que dá um inchaço na língua, na gengiva e nos lábios, bem característico, e um certo tipo de irritação na boca. Temos também a intoxicação por coroa de Cristo, que dá cólicas, vômitos, diarreia e desidratação. Bom, como eu devo proceder em caso de uma intoxicação por plantas venenosas? A primeira coisa que tu deve fazer é procurar atendimento médico hospitalar o mais rápido possível e também levar a planta por reconhecimento para saber em qual tipo de planta intoxicou. Bom, agora por produtos domésticos, geralmente produtos de limpeza. A característica de um intoxicado por eles geralmente é a dor de cabeça, uma náusea, uma tosse, uma queimação das vias aéreas,
principalmente em pessoas que usaram os produtos em ambientes fechados, em que não há circulação de ar, então foi difícil de respirar. E nesse caso, você deve oferecer, é um caso por produtos de intoxicação, produtos de limpeza, em que você deve oferecer bastante água para a vítima. E também é importante você observar o rótulo dos produtos, porque no rótulo pode ter informações importantes para caso haja uma intoxicação. Às vezes há um número ali que você pode discar para maiores informações ou, ou até mesmo instruções caso isso aconteça. Eu trouxe uma atenção especial para a soda cáustica aqui, que caso ela seja ingerida por alguém, é importante que você nunca ofereça água para essa vítima. Caso ela chegue, é muito importante que você nunca ofereça água, porque a soda cáustica em conjunto com a água gera uma reação isotérmica de produção de calor que, que degrada tecidos, que, e isso pode piorar muito a situação da vítima, porque a soda cáustica é muito básica, em contato com a água ela vai gerar um produto degradante, e principalmente no esôfago assim, vai ser muito, muito ruim. A primeira coisa que você tem que fazer é levar ela o mais rápido possível para o hospital. Bom, no caso de monóxido de carbono, ele é um gás liberado quando há queima, geralmente de alguma substância. É aquele gás que sai do escapamento do veículo, é aquele gás que é liberado da lareira, e, e geralmente a intoxicação por monóxido de carbono se dá quando há a queima de algum material em um ambiente fechado. Isso faz com que o ar não circule e fique concentrado com esse gás ali. E a característica desse intoxicado que inalou esse gás é as dores de cabeça, náuseas, uma diminuição da visão e também um desmaio. Bom, em intoxicação leve, você só precisa tirar a vítima do ambiente e levá-la para o ar livre, para que ela respire ar puro e, e assim consiga se sentir melhor. Em caso de intoxicação média ou grave, você deve ligar imediatamente para o serviço de emergência. Lembrando, temos o SAMU 92 ou os bombeiros 93. Bom, saindo da parte de intoxicações, nós vamos falar um pouco de reações alérgicas. Reações alérgicas é uma resposta inadequada do nosso sistema imunológico a uma determinada substância gatilho. Nosso sistema não reconhece aquela substância adequadamente, fazendo com que ataque nosso próprio corpo. Nós temos alguns tipos de reação alérgica. Nós temos as reações alérgicas cutâneas, na pele, geralmente. Nós temos reações respiratórias. Nós temos reações alérgicas a medicamentos e a alimentos. E nós temos outro tipo de reação alérgica determinada de anafilaxia. Bom, como que eu posso reconhecer as reações alérgicas cutâneas? Elas geralmente se apresentam de 4 tipos. Nós temos as máculas eritematosas, que são manchas vermelhas na pele. Nós podemos ver pela imagem da direita, ali embaixo, que é característica de máculas eritematosas. E nós temos as pápulas eritematosas, que são essas bolinhas vermelhas na pele da imagem da esquerda. Nós temos também uma forma de reconhecer reações cutâneas, um certo prurido, uma coceira no corpo, e um edema de algumas partes do corpo. São formas de reconhecer reações alérgicas cutâneas. Bom, como devemos proceder em casos assim? A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a vítima calma. Manter a vítima calma. É uma situação bem estressante para ela, visto que o corpo dela está mudando de forma, então às vezes a pessoa fica muito ansiosa, muito nervosa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar mantê-la calma. É preciso que você pergunte se isso já aconteceu anteriormente, e se já aconteceu, tu precisa perguntar como que foi, porque às vezes ela já sabe o que fazer e pode te orientar melhor. Outra coisa que é bom você fazer é aplicar compressas frias e limpas para diminuir o inchaço. Mergulhe essas compressas em água gelada e coloque sobre esses edemas, sobre essas máculas. É importante ficar atento para sintomas graves, como náuseas, vômitos, sudorese, que é bastante derramamento de suor, para tontura, desmaio, batimentos cardíacos acelerados, pressão arterial aumentada,
inchaço rápido e intenso que pode dificultar a respiração, principalmente das áreas respiratórias aqui. É bem importante ficar atento. Bom, agora como que a gente pode reconhecer as reações alérgicas respiratórias? Primeiro é importante entender quais são as causas dela. E as causas são por substâncias alérgenas, que nós chamamos. E dentre essas substâncias alérgenas eu trouxe algumas para vocês. Temos a poeira doméstica, temos o mofo, temos fumaça, temos pelos de animais e temos o pólen. Bom, uma das primeiras reações alérgicas respiratórias que eu trouxe para vocês é a asma. A asma ela é característica de brônquios hipersensíveis, brônquios sensíveis, que em contato com alérgenos inflamam e causam sensação de aperto no peito, uma falta de ar característica, uma dificuldade para respirar, um chiado e tosse. Temos também reação alérgica chamada de rinite alérgica, que é caracterizada pela mucosa nasal inflamada, que é muito desencadeada pela exposição frequente de alérgenos, aqueles alérgenos que eu falei para vocês anteriormente. Bom, como que a gente deve proceder em casos assim? Existem dois tipos de situação. A situação crônica, em que a pessoa já teve isso antes, já vem tendo, faz parte do cotidiano dela, e nesse caso você deve perguntar se ela já possui medicação para isso, se ela anda com a medicação com ela, e se ela precisa de ajuda para utilizar. Caso seja a primeira vez que isso aconteça, você precisa removê-la do ambiente que desencadeou a crise e posicioná-la de uma forma que ajude a respirar melhor. Bom, em caso de ausência de melhora, em que há muita dificuldade para respirar, muita tosse, falta de ar, é preciso que se chame o serviço de emergência. Bom, é preciso ficar atento à anafilaxia, que é uma reação alérgica muito intensa, muito forte, que é muito ameaçadora à vida. Então, existem sinais característicos da anafilaxia, que é uma falta de ar, um inchaço das vias aéreas, um chiado característico e a rouquidão. A anafilaxia ela é caracterizada por uma queda da pressão arterial, um ataque cardíaco, batimentos acelerados, um colapso corporal por uma perda excessiva de líquidos, uma palidez característica, sudorese e diminuição do pulso. Nesse caso, é preciso acionar o serviço de emergência o mais rápido possível, porque é uma situação muito ameaçadora de vida que pode levar a vítima a óbito em poucos minutos. Se possível, é preciso conversar com a vítima, sempre observando seus sinais vitais, como pulso, temperatura, respiração e tal. E também ficar atento a uma possível parada cardiorrespiratória por falta de oxigênio nos pulmões. Em alguns casos, as pessoas andam com autoinjetores de adrenalina consigo mesmo, porque elas são alérgicas a substâncias específicas que, quando entram em contato, precisam desses autoinjetores. Existe uma forma de você aplicar esses autoinjetores. Tu vai pegar a seringa com a agulha, tu vai empurrar contra a coxa até escutar um clique característico. Tu vai segurar por 10 segundos e depois massagear a área por mais 10 segundos. Caso o socorro demore mais do que 10 minutos, injete mais uma dose para que a vítima não chegue a ter uma parada cardiorrespiratória. Bom, pessoal, essas foram as referências bibliográficas que eu usei. Eu espero ter ajudado vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco por e-mail. Obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais.